Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. A Igreja inicia hoje o caminho para a Páscoa do Senhor. Ou seja, a Quaresma, tempo de profunda vivência das práticas penitenciais, oração, jejum e caridade. O rito das cinzas nos recorda que somos pó e que sem a graça de Deus nada podemos ser. Iniciemos também no Brasil a campanha da fraternidade, cujo tema neste ano é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, tendo como lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Iniciemos congregados em um só coração. Recebemos então o celebrante e demais equipe de liturgia, cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Boa noite, comunidade. Iniciamos nesta quarta-feira de cinzas o tempo quaresmal, um tempo de penitência, jejum, oração, tempo de intensificar os nossos pedidos a Deus por um coração convertido, que possamos realmente fazer com que as penitências, os sacrifícios quaresmais transformem o nosso coração e não sejam só expressão externa para que o mundo veja e os outros saibam, mas que haja uma verdadeira conversão dos nossos corações, como nos pede Jesus no Evangelho de hoje. Nós veremos no Evangelho ele falando sobre a prática do jejum, da oração, da caridade. Aquilo que somos convidados nesta quaresma, em todas as quaresmas, mas em especial somos convidados neste tempo propício de preparação para a Páscoa do Senhor. Oremos. Queremos rezar esta Santa Missa pelo 7º dia de falecimento de Iraci Zanutin Stefanelli. Também por todas as pessoas que pedem nossas orações e necessitam delas. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos assentar para ouvirmos as leituras. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo,
paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação, para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciões, ajuntai crianças e latentes, deixe o esposo seu assento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixeis em que a tua herança sofra infâmia, e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 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 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, vós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiças de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não seja como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiques com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um instante, irmãos e irmãs? Como dito no início da celebração, também no comentário inicial, estamos dando início ao tempo da Quaresma. Quaresma significa os 40 dias da qual nós nos preparamos para a paixão do Senhor,
a paixão, a morte e a ressurreição dele. E sabemos que 40, biblicamente, significa um tempo necessário. Moisés ficou 40 dias no monte, talhando os 10 mandamentos do Senhor. Foi o tempo necessário para ele cumprir a vontade de Deus e escrever os mandamentos. Jesus ficou 40 dias no deserto. Foi o tempo necessário para enfrentar enfrentar o demônio, suas tentações, e se preparar para dar continuidade à sua missão. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, um tempo necessário para poderem se preparar, estarem fortalecidos, sofrerem o que havia sido necessário sofrerem, que foram diversas as tentações, os outros deuses, o desejo de abandonar a caminhada de Deus. Então sofreram suas tentações, mas foram 40 anos para chegar até a terra prometida. Percurso que, se fosse desenhado em linha reta, demoraria poucos dias ou poucos meses para eles atravessarem. No entanto, a Bíblia nos recorda, 40 anos levaram. Um percurso que demoraria pouco tempo. Então isso quer dizer o quê? 40 é um número simbólico que significa um tempo necessário. Pode ser que, para mim, 40 não seja o tempo ideal para que haja uma profunda conversão e transformação. Como que, para mim ou para alguns, pode ser que em 10 dias eu consiga uma mudança de vida e uma conversão. Para alguns talvez mais, para outros talvez menos. Mas é importante o quê? É o tempo de refletirmos, um tempo necessário de parar, um tempo necessário de reconhecer o sofrimento do Senhor, o tempo necessário para dedicarmos as nossas orações de forma mais intensificada, de fazer o nosso jejum, fazer a nossa penitência, e o tempo necessário para reconhecer que os nossos irmãos precisam de nossa ajuda. Então, Quaresma é um tempo necessário. E é um tempo que devemos, como nos diz a primeira leitura do livro de Joel, da profecia de Joel, vai falar que não devemos neste tempo devemos rasgar o coração e não as vestes, rasgar os corações e não as nossas vestes. Aqui ele faz referência, quando vimos na liturgia ou na Sagrada Escritura, os mestres da lei, os fariseus, questionados por Jesus ou escandalizados, eles rasgavam suas vestes, como um escândalo, como um protesto, como uma forma de chamar atenção. E Joel, o profeta Joel, nos lembra que não basta rasgar as vestes. A veste eu posso rasgar, assim como a cinza. Eu posso colocar a cinza nas vossas cabeças e na minha própria. Porém, chego em casa, tomo um banho, a cinza escorrega e sai, pronto, passou. A veste que rasguei, seja por escândalo, por revolta ou por amor a Deus, eu vou lá e coloco outra. Joel nos lembra que devemos rasgar o coração. Ali sim está o sentido da nossa fé. Pois, biblicamente, para os israelitas, o coração é a sede das nossas decisões, as decisões mais importantes. Tanto que, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Por isso que o coração deve estar contrito, deve haver uma verdadeira mudança e transformação dentro de nós, para que depois isso venha nos transformar exteriormente. E como nos diz Joel, esse é um tempo também de estarmos mais próximos do Senhor, compassivo, um Senhor paciente, cheio de misericórdia, um Senhor que é inclinado a perdoar. E Ele nos pede: prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, ou seja, fazei as orações, fazei aquilo que é indicado, que é prescrito, porém chamem também o povo, congreguem a comunidade, vivam em comunidade este momento de penitência e de jejum e de oração. Não algo solitário e sozinho, mas em comunidade, em igreja. Conforme Joel nos lembra, pois quando estamos unidos, a nossa oração tem a voz mais alta. Deus facilita com que Ele escute as nossas vozes reunidas.
e demonstra o como somos irmãos e irmãs da nossa fé. Por isso que neste tempo, por exemplo, é o tempo em que nos reunimos em família ou então nos grupos de famílias para rezar, fazermos a via sacra, um tempo de unidade e oração em conjunto, não somente sozinho, mas em comunidade também. E ser comunidade às vezes não é fácil. Não é fácil conviver com o outro, não é fácil sermos comunidade, não é fácil aceitar que o outro pensa de forma diferente, age de forma diferente do que a minha. Mas somos convidados pelo próprio Deus a estarmos unidos na nossa fé, dentro das nossas diferenças, das nossas personalidades, mas que a nossa fé seja uma só, pois a nossa voz sobre a um único Deus. E o salmo de hoje, o salmo ele vai nos falar que o nosso pecado está sempre à nossa frente. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, pois o pecado não é visto pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pela comunidade, pois o verdadeiro pecado ele é conhecido e visto por Deus. Por isso ele está sempre à frente, em direção que eu tome, ele sempre está à vista do Senhor Deus. Mas Deus sabe disso, Ele sabe das nossas falhas, das nossas fragilidades. Porém, o salmista também nos diz, ao mesmo tempo que expomos o nosso pecado à nossa frente, não conseguimos fugir dele, o salmista pede: Deus, cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Então, ao tempo que o pecado está ali, dai para mim um coração que seja bondoso, puro, um coração que seja capaz de amar e dizer não para as situações de pecado, e também me dê coragem para ser decidido, me dê força para decidir mudar e converter a minha vida. Se a direção não está no rumo certo, preciso ter coragem e decisão para tomar o rumo correto, que é o rumo de Deus. E temos conosco no Evangelho de Mateus, então, o que Jesus nos apresenta. Ele fala que existem duas formas de justiça: a justiça dos homens e a justiça que agrada a Deus. E ele vai nos apresentar justamente para as duas justiças, dizendo o seguinte: uma chama a atenção dos homens, chama a atenção da humanidade, quer mostrar, quer aparecer, quer ser visto, quer ser reconhecido. A outra, somente Deus que vai conhecer na sua intimidade. Então, uma é vista pelos olhos dos homens, pelos olhos do mundo, mas a que realmente importa é a justiça que está dentro do nosso coração. E essa somente é vista por Deus. Por isso ele passa as três dimensões que devemos vivenciar nesse tempo quaresmal, que é a esmola, a caridade no caso, a oração e o jejum. Jejum, oração e caridade. Esse deve ser o nosso foco no tempo quaresmal. Primeiro, Jesus nos fala sobre dar esmola. Hipócrita aqueles que dão esmola e gostam de falar, mostrar, ostentar para todo mundo. Por mais que a realidade do tempo fosse diferente, e como diz Jesus, tocavam trombetas para mostrar para todo mundo, né? Nos dias de hoje talvez nós gostamos de mostrar a nossa esmola, a nossa caridade de que maneira? Talvez postando fotos no Facebook do quanto que fomos generosos, talvez compartilhando no Instagram, no WhatsApp, a tamanha da minha bondade que eu fiz para com a outra pessoa, e às vezes até expondo a pessoa que precisa do auxílio. Então, aí Jesus nos fala, cuidado, cuidado, pois essa é uma justiça que é reconhecida só pelos olhos dos homens, só vai ser reconhecida por eles, e Jesus quer que sejamos reconhecidos por aquilo que brota do nosso coração. Então, quando der esmola, que a tua mão direita não saiba o que tua mão esquerda fez, que seja uma esmola de coração e no silêncio do teu coração. Quando orar, não faça orações gritando de forma escandalosa e no fim querendo chamar a atenção, como se quisesse mostrar para todo mundo que eu estou orando. Jesus nos chama a atenção e nos puxa a orelha. Quando rezar, reze no silêncio do teu quarto. Ou seja, reze na intimidade do teu coração.
mais do que vozes altas, do que gritarias, o próprio Cristo quer ouvir a voz do coração. E quando jejuardes, não desfigure o rosto, não bagunce o cabelo, não fique com cara desfigurada, mas sim faça com ânimo, faça com coragem, faça com alegria o teu jejum. Então somos convidados nesse tempo a intensificar as nossas orações, mas que sejam orações que brotem de dentro, a jejuarmos, sim, fazendo as nossas penitências, né? A mais comum é a carne, mas tantas outras penitências podemos fazer, tantas outras coisas podemos abrir mão, e isso não precisamos sair anunciando para todo mundo. Se isso está me ajudando, basta a mim e a Deus saber qual a minha penitência. E outro, a nossa esmola, a caridade. Temos que sermos caridosos, pois o próprio Cristo nos convida. Mas que essa caridade não seja de ostentação, mas sim de humildade, simplicidade e de misericórdia, como o próprio Deus é misericordioso. Deus conhece o coração de cada um e sabe a sua reta intenção. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos neste tempo trabalhar mais dentro de nós do que somente fora de nós. Que a nossa casca é uma coisa passageira, é uma coisa que com o tempo se envelhece, se perde, e da mesma forma que agrada aos uns, desagrada a outros. Porém, Jesus lembra, o que realmente importa está dentro de nós. Tenhamos um coração contrito, um coração reto, um coração bondoso, um coração justo e misericordioso. Aí sim, estamos no caminho que o próprio Cristo nos pediu. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer a bênção sobre as cinzas. Pedir que os ministros tragam aqui. Enquanto que eles trazem, só justificando que a imposição das cinzas dentro da celebração, ela substitui o canto de perdão, por exemplo, o rito do perdão. Por isso que não cantamos o perdão e pulamos diretamente para a oração do dia. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus que abençoe com as riquezas da sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu e o ministro estaremos dois aqui, mais dois nas laterais, podem ir chegando e aos poucos se assentando novamente a seus lugares. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade, penitência, quem as cinzas abraçar,
Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Chora e diz o sacerdote entre a porta e o altar, pela vida do meu povo vão meus lábios suplicar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as ovelhas vêm salvar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e penitência, quem as cinzas abraçar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar.
não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. De corações contritos, apresentemos a Deus as nossas preces. E juntos vamos responder: ó Pai de misericórdia, pela Santa Igreja, para que nesse tempo favorável de conversão, anuncie ao mundo o rosto misericordioso do Senhor, digamos: pelos fiéis assinalado com as cinzas, para que assumam em suas vidas a prática da oração, do jejum, da caridade, digamos: pela campanha da fraternidade, para que seja assumida em toda igreja no Brasil e desperte para o sentido da vida como o dom e o compromisso, digamos: Ó Pai de misericórdia, atendei-nos. pelos nossos governantes, para que no exercício de suas funções propiciem toda a sociedade condições de vida digna, em especial aos mais necessitados, digamos: Ó Pai de misericórdia, atendei-nos. pela nossa comunidade, que possamos, como os bons cristãos e irmãos, cuidar e limpar nossos lares e quintais, para que assim não soframos como nenhuma epidemia, digamos: Ó Pai de misericórdia, atendei-nos. temos a oração da campanha ou não? Não? Então, tudo isso, ó Deus Todo-Poderoso, nós os apresentamos por intermédio de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Podemos nos assentar e apresentar nossas ofertas. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por
por tua bondade recebe o louvor, ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras da penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós escolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória, o jejum e a abstinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho. Nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois o santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir no vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício de nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Sérgio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Lembramos o 7º dia de Iraci Zanotin Stefanelli, amigos, familiares, benfeitores de seminários, casas religiosas e desta comunidade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore
que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar um instante? A Via Sacra irá acontecer nos setores toda sexta-feira da Quaresma. Então busque o seu setor. Aqui são 7 ou 8 setores. Alguém sabe me dizer? 10 setores. Então tem, se caso você não pode ir no seu, tem mais 9 ainda para você participar. Então não tem desculpa que não tem, tá? Então aqui no Petrópolis, na comunidade de vocês, são vários, e quem sabe ali é um começo para participar, se engajar no grupo de família, conhecer e fazer a sua espiritualidade quaresmal. Jesus fala da hipocrisia daqueles que rezam alto, rezam nas ruas, querem mostrar e aparecer. Agora chega um tempo que para os dias atuais, às vezes é necessário mostrar que nós somos cristãos, mas que seja do nosso coração, não só da boca para fora. Então, sejamos verdadeiros e busquemos os grupos de família para fazermos a nossa Via Sacra. Terço e missa penitencial todos os sábados agora no tempo quaresmal, às 6h30 lá na Ermida, próxima à Catedral, e às 7h da manhã na Capela do Santíssimo a missa. Então, convidamos todos a participarem todo sábado de manhã. Só? Pode ir trazendo? Nós temos o cartaz da campanha da fraternidade. Também damos início a esse tempo quaresmal com a campanha da fraternidade. O tema da campanha é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. E vale lembrar, a campanha não vem substituir a quaresma, ela acontece dentro do tempo quaresmal. Então, ela não retira nenhuma das obrigações dos cristãos e das cristãs. Então, devemos continuar fazendo as nossas penitências, jejum, oração, porém, ela nos leva a refletir também algumas dimensões importantes da nossa vida e da sociedade. E, neste ano, ele traz a vida, trazendo a vida como um dom de Deus e um compromisso também, compromisso para com os irmãos. Se é dom para mim, toda e qualquer outra vida que está fora de mim também é um dom. Mesmo aquele que está marginalizado, sofrendo, aquele que está com problemas, com dificuldades. Se para mim a vida é um dom, para o meu irmão também deve ser um dom. Então, eu tenho o compromisso de valorizar este dom. E o lema, viu, sentiu, compaixão e cuidou dele. Lucas 10, 33, 34. Lembrando-nos, Jesus que viu, sentiu compaixão, contando a história do homem que foi assaltado, e mais acima de tudo enaltecendo a figura neste ano da irmã Dulce dos Pobres, a primeira santa do Brasil. Então ela que via, sentia compaixão dos pobres, dos necessitados, das crianças, dos doentes, ela sentia compaixão e ajudava.
e ela fez muito. Hoje, um hospital grandioso ajudou a construir. Ela começou um hospital num galinheiro, então veja o que ela conseguiu. Então, é possível fazermos muito, né, por aqueles que precisam, às vezes, pouco do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, demos continuidade também à nossa campanha da fraternidade. Vamos ficar de pé? E a partir de hoje, o nosso compromisso de penitência, jejum e oração nos leva também a exigir alguns propósitos nossos. E fica a pergunta: você já fez o seu propósito? Já fez a opção do seu jejum? É só a carne? Será que tem algum outro jejum? O jejum da língua, de falar mal? Ou então o jejum do Facebook? O jejum do Instagram? Do YouTube? Às vezes a rede social ela torna um vício para a gente, torna-se um mal. Será que eu não posso trocar? Tem até um aplicativo, os celulares novos tem, você consegue ver o quanto tempo você passou em cada aplicativo. Então fica o propósito, talvez você vai lá e olha assim, nossa, hoje eu fiquei 2 horas no Facebook, né, do Instagram, entrei um pouquinho de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite, e cada 15 minutos estou olhando, fiquei 2 horas. Então eu vou trocar, se em vez de todo dia ficar 2 horas ali, eu vou começar todo dia a ficar 2 horas com a minha família, tomar um chimarrão com meu pai e com a minha mãe, no fim de tarde, ou então vou ler um livro. Quanto tempo que a gente não tira para ler um livro? Da vida dos santos, tanto livro interessante. Então tem muitas formas de jejum, basta a gente querer, que a gente consegue. Então, quando forem para casa hoje, pensem um jejum, uma penitência, ou então um propósito para fazermos nesse tempo quaresmal. E queremos pedir a Nossa Senhora de Lourdes que esteja conosco, mas acima de tudo abençoando a família de Iraci e Stefanelli, dando força a esta família enlutada. Ave Maria. Nossa Senhora de Lourdes, o Senhor esteja convosco, que por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembramos que também nesse tempo quaresmal, se tiver doente que precisa de unção dos enfermos, confissão e não tem condições de ir na igreja, ouvir da celebração, busquem os ministros ou nos avisem na secretaria paroquial que os padres atendem as confissões nas casas e também levam a unção para os enfermos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror, contemplando a luz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a luz de Cristo, já não sejas pecador. Vais pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acorda desta morte, já não sejas pecador. Filho, acorda desta morte, já não sejas pecador.
Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor, como um dia para o outro, assim morre o pecador, como um dia para o outro, assim morre o pecador. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor.